São Paulo. Paulo do Vale. A tricolor, tudo bem amado, as tuas glórias vêm do passado. 6h51, meu caro Paulo do Vale. Hora de você contar tudo sobre o São Paulo Futebol Clube. Que não terá Oscar nas próximas semanas, com uma lesão na coxa esquerda detectada através de exames, foi substituído no segundo tempo contra o Tajeres, era dúvida para a partida, viajou para a Argentina, foi meio no sacrifício e acaba estourando, né? Começo de temporada, agora para valer, e o São Paulo perde o Oscar, além de não contar com o Lucas. E dificilmente o Lucas volta domingo contra a equipe do Atlético Mineiro. Deve ser preservado visando um retorno contra o Alianza Lima quinta-feira na Libertadores. Jogo este que o Oscar não estará presente, né? A lesão do Oscar, o São Paulo não divulga o tempo de recuperação, mas a gente imagina aí que deve durar aí umas 3 semanas essa ausência, pelo menos, né? Essa ausência do Oscar nos gramados. Portanto, o São Paulo perde Oscar, um dos principais jogadores do elenco, junto com o Lucas, que desfalcou o São Paulo nesses 2 primeiros jogos de Campeonato Brasileiro e também Libertadores, e agora perde também o Oscar lesionado. Não descarto a possibilidade do Zubeldia poupar parte dos jogadores para o duelo de domingo contra o Atlético Mineiro, priorizando a Libertadores na quinta-feira contra o Alianza Lima. Amanhã ele deve posicionar a equipe, hoje foi de fato a retomada dos trabalhos, ontem folga para os principais jogadores, hoje a retomada dos trabalhos, portanto amanhã uma única atividade antes da viagem para Belo Horizonte, onde no domingo, 4 da tarde, o São Paulo enfrenta a equipe do Atlético Mineiro, Soler. E aí você destacando, né, que pode ser que ele preserve jogadores titulares, mas ele vai colocar a molecada? Deve colocar. Porque não é tão comum, né? Mas ele deve colocar até porque ele não tem muita opção, porque se ele quiser jogar, né? Se ele quiser rodar o elenco, ele vai colocar. Provavelmente o Lucas Ferreira, o Alves, que entrou bem também nos últimos jogos. É uma boa chance, né? O torcedor quer ver. Será que teremos Ferreira e Ferreirinha? Eu acho que o Ferreirinha entra na cota do time da Libertadores. Quem pode voltar é o Luciano, né? Ele ficou de fora do jogo, inicialmente de fora do jogo contra o Tajeres, entrou no segundo tempo. O São Paulo divulgou... Ficou de fora por questões táticas, por questões Eu acho de que falta táticas. de desempenho ou pelo piti que ele deu? Cara, num primeiro momento eu até pensei que poderia ser o Piti, mas o São Paulo divulgou o vídeo dos bastidores da vitória contra o Tajeres, e antes do jogo, o Luciano é quem puxa ali aquela fala, né, motivacional. E ele fala, assim, de uma forma bem coletiva. Então eu acho que foi mais uma questão do que o Zubeldia imaginava para a partida. Com a lesão... O Luciano normalmente é o que tá todo mundo esperando, porque ele fica bravo quando ele sai de campo. Mas aparentemente ninguém leva aquilo como a certeza, nossa, olha, ele tá querendo queimar o cara. Não, é a reação normal do Luciano. Eu também acho. E hoje em dia não, né? Há um bom tempo a gente vê esse tipo de reação. Sim. E tem essa história também do futebol, né? Que às vezes os treinadores falam, eu prefiro o jogador que fica insatisfeito. Quando né? sai do que o cara que acha normal. Acha normal. Então, assim, até a fala do Luciano antes do jogo, de motivacional, mostra que isso não tem a ver muito com relação, qualquer tipo de atrito com o Zubeldia, não, acredito eu, viu, Soler? Então, para domingo, evidentemente mais difícil planejar e pensar no que pode ser um provável São Paulo, mas Luciano, se jogar, ele vai de segundo atacante ou ele vai de 9, né? Tem o André Silva. Ele deve ser um segundo atacante. Acho que o ataque, inclusive, deve ser formado pelo André Silva, pelo Luciano, pelo Lucas Ferreira, dependendo, e aí com o Alves ali na armação. Na armação. Numa armação ali. Então, até o Jandrei pode ser titular domingo, dependendo, viu? Aí não quer se ajudar também, né? Tem nem por que preservar o goleiro titular, né? Eu também acho que não. Mas o Igor Vinícius deve ser titular, né? Aliás, o Cédric Soares vem agradando bastante, né? Renovou o contrato. Jogador que não é nenhuma sumidade, mas que não tá comprometendo. Perto de alguns laterais que a gente viu no São Paulo nos últimos tempos. Ele é um crescimento interessante para a posição. Exatamente. Então, já chegou a debater se depois do Cicinho o Igor Vinícius era o menos pior? Pois é.
E acho que continua sendo. Se bobear, continua sendo. É que o Rafinha depois foi campeão da Copa do Ah, Brasil, é verdade. então Teve o Rafinha. o Rafinha quebrou a barreira, mas o Vinícius ainda é top 2. Aliás, tava de férias esses dias, o Rafinha foi dispensado do Curitiba. Tá sem clube, né? Não acertou com ninguém. Cabe na ponte? Opa! Opa! Mesmo se ele tiver É, compromisso dos jogador, Legends do Bayern de não, Munique, ele é jogador, capitão, treinador, dirigente, um Legend da ponte. legend, Patrocinador? se patrocinador. Ele pode ser tudo na Ponte Preta. Absolutamente tudo. Inclusive o carregador de Gatorade. Inclusive também levar o Gatorade pra turma. Então pode vir, Rafinha. As portas abertas. Começou já a Série C? Não, ainda não. Não tem nem data ainda. Não sei nem onde vai passar. Aliás, hoje definiram a Série B, né? A ESPN comprou os direitos e Sim. vai transmitir todos os jogos. Não tem mais Premier, né, na Série B. Depois de Tem outro muito, acho que mais de 20 Sem anos. a ponte, né? Pô, pra que Sem vai Ponte ter Guarani, no Premier? perdeu a força, né? Aí, Ele pô. tá sem nenhum gigante nacional mesmo, É, que não acontecia aí, pô, já há algum tempo. o time mais forte é o Atlético Paranaense, pô. Então você vê que não tem muito brilho, né? Então Essa quer Série dizer B. que você tá tentando colocar no Premier a Série C pra ter a macaquinha? Exatamente. Agora é isso, né? É isso, essa é a tendência. Então vamos ver como é que vai ficar a situação. Dizem que vai ser no Nosso Futebol que vão transmitir a Série C. Tô na expectativa. Já assinei, já no Paulistão já assinei, então tá lá em casa já. Só começar que é Ponte Figueirense a primeira rodada, que jogo raiz. Pô, já foi de Série A, hein? Já foi de Série A. Faz tempo, mas já foi. É, então, mas não teremos o Premier esse ano a Série B, cara, depois de muito tempo. Então, pra quem quiser assistir a Série B, Em 99, Ponte Guarani... Série A. Deve Ah, dar 100 faltas. Das mais Série A. sem falta, Aliás, né? cara, aquele time da Ponte era muito bom. Tinha Mineiro, tinha Piá, tinha Regis Pitbull, tinha Ronaldão, tinha Fábio Luciano. Cara, Fábio Luciano. Pô. que timaço que a Ponte tinha em 99. Que O timaço. Mineiro é um absurdo, cara. A Ponte foi Jogou de bola, quarta, o Mineiro, a né? Ponte foi quarta colocada era o brasileiro que classificavam 8. Sim. A Ponte foi quarta colocada, o São Paulo quinto colocado, a Ponte enfrentou o São Paulo, o Guarani classificou em oitavo. O Guarani também vai ao mata-mata. Os dois vão ao mata-mata do brasileiro, ficam entre os 8 colocados. Aí a Ponte, numa arbitragem estranha à época, acho que foi do Paulo César de Oliveira, ele marcou um pênalti pro São Paulo, Sempre estranho, né? que o, Contra a Ponte. que o Piá, E não tô sendo irônico. sim, o Piá ele cai na área de defesa da Ponte, e ele agarra a bola e ele, tipo, indignado que tomou a falta, e aí marca o pênalti pro São Paulo. Eu lembro que esse jogo eu fui com meu avô Resgata paterno. de Megáguia. É, exatamente. Esse jogo eu fui. Era melhor de 3 na época. E um dos jogos foi em Campinas, que a Ponte venceu. Eu fui com meu avô, foi 2-1 pra Ponte, se eu não tô enganado. Esse jogo foi um dos jogos mais tensos de briga de torcida. Eu lembro que a gente quase tomou pedrada na rua, porque as torcidas trocaram pau e pedra ali na época. Foi tenso. Eu lembro do meu avô pulando muro comigo. Haja saúde, viu? Me marcou muito esse ano de 99 o Campeonato Brasileiro da Ponte, onde tivemos esse derby das mais de 100 faltas. Uma falta a cada 51 segundos. Cara, que loucura, que loucura. E ninguém foi expulso. Ninguém foi expulso. Bom, demos